Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Aqui é um cálculo envolvendo aí a parte de fração, né? Polegada fracionária, né? Qual o resultado referente à subtração de 7 oitavos menos meia polegada? E aí no caso os resultados aqui em fração. Bom, tem várias formas de resolver, né? Mas vou aqui para uma bem prática, né? O que é que você pode fazer? Como aqui a base está por 8 e aqui a base está por 2, né? Ou seja, relação ali do denominador, é só eu deixar elas equivalentes, né? Então, no caso, aqui, o menor, eu vou elevando até chegar na base 8, né? Então, aqui é meia polegada, né? Então, elevando ali por 2, multiplicando por 2, eu teria na sequência 2 quartos, multiplicando por 2 novamente, né? A gente teria na sequência 4 oitavos. Né? Então, meia polegada é a mesma coisa do que 4 oitavos. Aí fica bem mais fácil de resolver, né? Ou seja, 7 oitavos menos 4 oitavos. Né? Então, subtração de base iguais, é só subtrair o numerador e repetir o denominador. Né? Ou seja, 7 menos 4 vai dar 3. Né? E aí repete o 8. Ou seja, 7 oitavos menos 4 oitavos igual a 3 oitavos. Então, esse aqui é o resultado. Ou seja, 7 oitavos menos meia polegada que é a mesma coisa que 4 oitavos, o resultado aqui vai ser 3 oitavos, né? Então o resultado aqui, a letra B, alternativa B, né? 3 oitavos de polegada, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui de metrologia, né? Mais um na sequência, né? No último a gente falou sobre folga máxima, né? Ali referente ali a montagem de eixo, e agora a leitura, né, de paquimento polegada, né? Faz bastante tempo que a gente não fala sobre leitura, né, de instrumentos aqui no canal, né? Mas vamos lá, leitura polegada fracionária, né? Vou dar um zoom aqui. Pronto, aqui. Ó. Qual a leitura da polegada fracionária indicado abaixa, né? Ficou abaixo aqui. Abaixo no paquímetro, né? Pegou aí da internet. Beleza, então primeiro passo, verificar a quantidade de divisões que o zero da escala móvel ultrapassou, multiplica por 8, soma com a coincidência. Acabou o papo, feita a leitura. Então, só a gente verificar a quantidade de divisões que o zero da escala móvel ultrapassou, e aí já facilita aí nosso processo. No caso que ele passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho que verificar o que ele ultrapassou completamente. Né? Ele passou ali completamente, que aí facilita a nossa vida. Né? Nesse caso, se você tiver com o olho já bem atento, vai identificar, né, que esse traço aqui, o traço central, ele já representa 8 divisões. Né? Então, teoricamente, ela não precisa nem contar. Né? Mas se está com dúvida, está iniciando ali no processo, conta para não errar. Né? É melhor contar ali, um por um ali, do que errar. Então, nesse caso, o zero passou 8 divisões, passou completamente. Então, é só multiplicar 8 por 8. Aí vocês, sempre vai multiplicar por 8? Sim, né? Nesse jeito que eu estou mostrando aqui sempre. Então, exemplo, se o zero da escala móvel ele tivesse aqui nessa divisão, ele já teria ultrapassado completamente 3 divisões. 3 vezes 8, né? Ou seja, daria 24, e aí somaria com a coincidência. Então, sempre verifica lá o que ele ultrapassou. Agora, um detalhe que é importantíssimo. Você tem que estar dentro da relação ali, né? Verificar a referência ali da polegada, né? Por exemplo, se ele já passou 3, 4 polegadas, você tem que separar a polegada inteira para depois ir para essa parte da fração. Né? Se você tem dúvida aí referente a esse tipo de leitura, né, passando aí de 1 polegada, acessa lá a nossa playlist de metrologia, tem muitos vídeos aí que a gente já fez no passado falando sobre leitura de polegada fracionária, muitos exemplos, então fica com essa dica aí. Beleza, voltando aqui para o exemplo, ele já ultrapassou 8 divisões, 8 multiplicado por 8 igual a 64, que aí não é o resultado ainda final, se por acaso esse traço do zero aqui ele tivesse alinhado nesse traço aqui, aí você iria multiplicar 8 multiplicado por 8, 64, e aí já faria a simplificação, né, tomando como base lá o 128, né, ou seja, ficaria 64 por 128, e aí você simplificaria. Só que não é o caso. Né?
Como o 0 ele não está coincidindo, eu tenho que verificar qual traço que está coincidindo. E aí, no caso, é esse aqui que está alinhado. E aí é só eu contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até onde ele está coincidindo. O que é que eu faço com esse número aí, 6? Somo com 64. 64 mais 6 vai dar exatamente 70. Aí agora sim, esse valor 70, pego lá 70 e deixo lá por 128. Numerador 70, denominador 128, sempre por 128. E agora é só simplificar, né? No caso aqui dá para simplificar por 2. 70 dividido por 2 vai dar 35. 128 dividido por 2 vai dar 64. Aí não dá mais para simplificar porque numerador ímpar, denominador par, então aí encerrou. Então a resposta é essa aqui. 35,64 avos de polegada, ou seja, essa é a leitura para esse instrumento, 35,64 avos de polegada, né? Nesse caso aqui é a letra D, alternativa D, alternativa correta, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico, né? O nosso desafio aqui é encontrar o comprimento, né, da peça indicada abaixo, é aproximadamente em polegada fracionária, né? O valor aqui ele está com 80 milímetros, né? A gente tem que se lembrar que nem todo valor em milímetro dá para converter para polegada fracionária, né? Polegada fracionária é um arranjo, né, de comunicação técnica entre o sistema métrico e o sistema inglês, né, para que se tenha um limite, né, aí possível de elementos de transição, né, dentro dessa faixa específica, né. No caso da polegada fracionária, a gente teria um limite, né, de divisão, que seria a polegada dividida em até 128 partes. Bom, então nem todo valor em milímetro dá para converter, né, diretamente aí para esses valores em proporção. Bom, de qualquer maneira, qual é a regra aqui? Né, já que é um valor aproximado, é só a gente pegar 80. Né? Um detalhe importante antes de continuar, aqui ele pede o valor em polegada fracionária, mas eu já sei que tem polegada inteira e fracionária. Por quê? É maior do que 25,4. Como é maior do que 25,4, eu já sei que vai ter polegada inteira, né? Então, tipo, vai dar 3 polegadas e 1/4, 2 polegadas, 7/16 avos, enfim, né? Ele vai dar mais de 1 polegada, né? O que é que a gente faz aqui? É só pegar o 80, né, e dividir por 25,4. Né? Por que divide por 25,4? 25,4 é a equivalência, né, de 1 polegada. Né? 1 polegada equivale a 25,4. Então, aqui no caso, 80 dividido por 25,4 vai dar aproximadamente 3,149. Né? Vou colocar aqui do lado, vai dar igual a 3,149. Aqui já é o valor em polegada. Né? Se a gente fosse pegar a polegada inteira em milesimal, já seria o valor aí de conversão aproximadamente. E aí, no caso, para chegar em polegada fracionária, o que é que eu faço? Eu vou pegar só essa parte aqui decimal. Né? A parte inteira, né, já faz parte da resposta, né? Ou seja, ela tem 3 polegadas e algum valor. Então, eu vou só pegar essa parte decimal, que seria o 0,149, e multiplicar por 128. Eu multiplico por 128 para encontrar a base do numerador, né, e deixo sempre o denominador com 128, né, que seria o limite aí da conversão. Então, sempre você vai ter essa base. Né, sempre vai fazer isso. O valor ali decimal multiplica por 128 e deixa também ali no denominador 128. 0,149 multiplicado por 128 vai dar aproximadamente 19, né, 19,072. Então, aí, esse valor, quando ele aparece inteiro, né, vamos supor que a gente tivesse multiplicado desse 19, então aí a gente já teria uma conversão, vamos chamar, perfeita, né, de milímetro para polegada fracionária. Só que no caso o valor deu aproximado, né, 19,072. Então eu vou considerar 19. Né? O que foi que deu 19,072? Essa multiplicação aqui. Né? Então, colocando aqui do lado, a gente vai ter 19 por 128.
né? 19 por 128. Beleza. Então, esse 19 aqui a gente arredondou ele para menos, né? Arredondou ele para menos. A questão se é importante até fazer análise mecânica, né? Se você necessita arredondar para menos ou para mais, que aí vai depender muito do tipo de funcionamento, né? Se você tem um eixo para montagem, né? Teoricamente você iria arredondar para menos, né? Se fosse uma relação ali de furo, né? Uma ação externa, né? Então normalmente você iria arredondar para mais. Bom, aqui no caso, como é só um valor aproximado, então aqui a gente chega a 19,128. Esse valor ele já é a fração final, né, aí da polegada, né? Só que eu não posso chegar e dizer que esse aqui é o resultado final, porque é 80 milímetros a conversão. Então a gente tem que lembrar que é esse valor aqui completo. Só que como é fracionário, a gente converteu essa parte decimal para fração. Então, a resposta final aqui seria 3 polegadas, 19,128 avos de polegada. Então, 80 milímetros equivale aproximadamente esse valor aqui. 3 polegadas inteiras e 19,128 avos de polegada fracionária. Só um detalhe aqui para encerrar, se por acaso esse valor fosse par, exemplo 20, ou seja, a gente teria 20 por 128, a gente teria que simplificar até chegar a uma condição onde o numerador fosse ímpar e o denominador par. No caso, fosse 20 por 128, se a gente dividisse por 2, daria 10 por 64. Dividindo por 2 novamente, daria 5 por 32. Chegando a 5 por 32, a gente iria encerrar porque 5, numerador ímpar, 32, denominador par. E aí a gente encerraria o processo de simplificar. Nesse caso aí, como já deu o valor ímpar, né, no numerador, aí a gente já encerra, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!